Paz do Senhor, meus irmãos, vamos continuar aí falando sobre o nosso curso de preparação para obreiros, sobre as qualificações, sobre o tema das qualificações do diácono. Seguindo a nossa aula, semana passada, na aula passada, nós falamos do texto, continuamos falando do texto de 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao 13, falamos sobre algumas qualificações, falamos da boa reputação, da plenitude do Espírito Santo, da sabedoria espiritual e da honestidade. Hoje nós iremos ir para a parte 2, dando sequência às qualificações dos obreiros, ou daqueles que querem ser diáconos. A primeira nós temos aí a língua dobre. O portador dessa legião moral não pode ser depositário de confiança alguma. É alguém que não se consegue manter a própria palavra. Jamais serve como testemunha. Tem sempre duas palavras, uma para cada ocasião, versões muitas, depende da circunstância. Ele é falso, caluniador, peçonhento, vive para difamar e difama para viver. Está sempre pronto a trair os melhores amigos e a semear inimizade entre os companheiros. Terá ele, porventura, algum companheiro ou amigo? Então esse cidadão, ou essa pessoa, esse candidato que quer ser diácono, ele jamais poderá entrar nas fileiras daqueles que querem ser diácono da igreja, porque esse alejamento moral faz com que ele tenha duas palavras, faça que ele não seja confiável. Com isso, ele é um tipo de pessoas que chega à beira ao fofoqueiro, vulgarmente chamado fofoqueiro, aquele que tem duas versões, aquele que tem duas ou várias versões, aquele que difama facilmente, fala mal dos outros, não faz amigo por causa disso. Então não tem como ter companheiros ou ser uma qualidade para aqueles que são obreiros, ou que querem ser obreiros. Jamais esses tipos de pessoa podem entrar nas fileiras daqueles que querem ser diácono da igreja. Porque o diácono, ele não pode ser de língua dobre, ele tem que ter a sua posição, tem que ser observador, mas tem que ter a sua posição, aquilo que ele fala aqui, ele fala ali, acolá, sempre tendo a mesma posição, não sendo fofoqueiro e sendo amigo de todos. E quem não é de língua dobre, quem é de língua dobre não tem condições para tal. Seguindo, abstinência às bebidas alcoólicas. Afinal, é lícito ao crente ingerir álcool? Se lermos as Sagradas Escrituras, deparar-nos-emos com homens e mulheres piedosos que o beberam. Todavia, há que se responder a uma outra pergunta. É conveniente? Responde Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. Entre a licitude e a conveniência, optamos por esta. Aquela acarretará-nos não raro dificuldades e amargores. Que os diáconos sejam comedidos, ou melhor, que primem pela abstinência. Se não beberem, estarão livres de cometer aqueles pequenos desatinos e lapsos que tanto mancham os homens de Deus. Quanto à relação à questão de bebida, quando nós falamos, sempre esbarra nessa questão do álcool, principalmente com relação ao vinho, né? Porque o vinho era muito utilizado, culturalmente utilizado naquela época, e naturalmente o vinho que eles bebiam também era fermentava e produzia álcool. E nesse teor alcoólico desse vinho, logicamente, as pessoas se embriagavam. Porém, nós vemos vários exemplos na Bíblia em que essas pessoas tiveram grandes problemas, tiveram grandes desatinos, e Paulo, quando vai falar sobre os conselhos para aqueles que querem ser candidatos a diácono, não sejam esses viver embriagados, que se abstenham, não sejam eles embriagados no vinho, não vivam eles embriagados. Por quê? Para que eles tenham uma consciência limpa, uma consciência daquilo que eles estão fazendo no ato. Aquela pessoa que está bêbada ou que está embriagada, ela não consegue reagir. Então temos a questão cultural com relação à bebida, o álcool, o vinho,
ele era utilizado sim naquele contexto, mas no nosso contexto, quando nós olhamos a questão da bebida, todas as bebidas que nós olhamos aqui, bebidas alcoólicas, são sempre ligadas às pessoas que não são cristãs, não pertencem ao rol daqueles que professam a fé em Cristo, embora sabemos que algumas igrejas permitem algum tipo de bebida, mas no lato senso, na maioria, né, no pensamento maior, todos aqueles que bebem não estão ligados ao cristianismo, porque convencionamos no nosso Brasil e na nossa religião, na nossa denominação, a abstinência total do álcool. Então, podemos ir para o segundo ponto. O primeiro ponto é culturalmente. Culturalmente, sempre a bebida está ligada a pessoas que não são crentes, tá? Então, no Brasil, está ligado sempre essa relação. No segundo ponto, a gente pode tratar com relação à nossa denominação. Nossa denominação não admite bebida de qualquer tipo, bebida alcoólica de qualquer tipo, ingestão de bebida alcoólica de qualquer tipo, em qualquer tempo, tá? Natal, Ano Novo, festividade, ela não admite. Então, nós não, para que seja um diácono ou membro das nossas igrejas, ela não é permitido a ingestão de bebida alcoólica. Bom, seguindo a incorrupção e a integridade. Por que não podem os diáconos ser gananciosos? Em primeiro lugar, exige-se que os homens de Deus tenham uma postura íntegra e santa. Ele tem que ser, no mínimo, incorruptível, pois lidará com os bens econômicos e financeiros da igreja. Ser incorrupto e reto, jamais cairá em torpe ganância, saberá como encaminhar devidamente as ofertas dos dízimos dos fiéis. Não são poucos, desgraçadamente, os que têm desviado dinheiro do tesouro sagrado. É um abismo que sempre acaba por atrair outros abismos. Que o diácono administre correta, sábia e piedosamente os próprios bens. Se for avaro, não permitirá que os recursos dos santos sejam empregados em favor dos necessitados. Quererá tudo para si. Essa questão da incorruptibilidade do obreiro, ou daqueles que querem ser obreiros, diáconos, é muito importante, porque o diácono ele fica responsável por tudo aquilo que é gerido, em muitos casos, na igreja, né? Então, por exemplo, a questão de ofertas, dízimos, em alguns momentos de contribuição, essas contribuições têm que chegar ao destino correto. Então, nós observamos e temos vários problemas até mesmo no Brasil, com alguns que foram presos, outros que mancharam a sua denominação e outros que fizeram difamar, né? Fizeram com que a religião ou o nosso segmento fosse difamado por causa da ganância, por causa da corrupção. Fizeram eles tomar para si aquilo que não era deles. E por isso teve várias repercussões e grandes problemas com relação a isso. Então, todos os diáconos, aqueles que querem ser diáconos, não tem que prezar pela incorrupção e a integridade, ser íntegro porque cuidará das coisas de Deus. Eu abro mais uma brecha aqui, um adendo, né, com relação a essa integridade e essa incorrupção também com relação a todos os aspectos da igreja, não só a questão do dinheiro em si, da contribuição, mas também de todos os móveis, bens da igreja têm que ser guardados, têm que ser cuidados, têm que ser preservados, porque ali está alocado dinheiro, está alocado são bens financeiros, são bens da igreja que custaram algum dinheiro, ou seja, custa recursos da igreja. Então tem que ser cuidado e valorizado. E o obreiro, o diácono, ele tem que ser incorruptível, não aceitando e ser íntegro, não aceitando nenhum tipo de depredação, nenhum tipo de abandono, nenhum tipo de desprezo das coisas que ali são pertencentes à igreja. Seguindo, a observância do ministério da fé numa pura consciência. Além das qualidades morais e sociais, exige que o diácono seja são na fé, que esteja de conformidade com as Sagradas Escrituras e as tenha como a única regra de fé e
prática que sustente essa doutrina e não evidencie quaisquer desvios no que tange à ortodoxia. É inadmissível um diácono que, embora social e moralmente correto, ostente alegiões doutrinárias. Ele tem que ser um expoente incorruptível da palavra de Deus. Haja visto Estevão, diante do Sinédrio, expôs com tanta maestria a história da salvação que deixou todos assombrados. Em suma, primando pelo estudo sistemático e sempre piedoso da Bíblia, o diácono jamais se contaminará com os engodos doutrinários, pois guardará o ministério da fé numa pura consciência. Isso quer dizer com relação à consciência e o aprendizado e o conhecimento da palavra. O obreiro, ou aquele que quer ser obreiro, até mesmo o obreiro, tem que ter uma boa consciência, ou seja, uma fé pura, uma pura consciência da sã doutrina. Então ele tem que buscar o estudo sistemático da palavra, o conhecimento da palavra, para que não caia em desvios doutrinários, para que ele tenha sempre a sua ortodoxia, sabe crer perfeitamente, crer direito. Isso faz com que o obreiro tenha suas qualificações, sua qualidade, como aquele que observa do ministério da fé numa pura consciência. Então, ele tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia sistematicamente, conhecer, para que não caia nos engodos e nos ventos de doutrina. Então, uma das qualidades do diácono é a observância do ministério da fé numa pura consciência. Lembramos aí, ele faz até menção de Estevão. Estevão era um diácono. E como ele defendeu a fé perante o Sinédrio. Então, você observa o conteúdo que tinha o diácono Estevão. Como já disse nas outras aulas passadas, a questão do a palavra diácono não é demérito nenhum para ter relação de presbítero, pastor, nada disso. Todos nós precisamos de ter um grande conhecimento e a questão diácono, presbítero, pastor, qualquer outra atribuição é apenas de função na igreja, de colocação dentro desse corpo que Paulo fala, que nos compara com esse grande corpo, o corpo de Cristo. Então, cada um tem o seu lugar, o diácono tem o seu, mas precisa guardar o ministério da fé numa pura consciência. Seguindo, fidelidade conjugal. Então, a vida conjugal do diácono tem que ser um exemplo. Atenhamos-nos à recomendação do apóstolo, seja marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,12. Paulo demanda que o candidato ao ofício diaconal tenha uma vida conjugal sem embaraço ou equívoco. Nada deve prendê-lo ao passado. Todos os seus problemas sentimentais têm que estar bem resolvidos. Nada de casos pretéritos, nem episódios que estejam a reclamar explicações e desdobramentos. Seu comportamento em relação às mulheres deve evidenciar um homem comprovadamente Deus. Se não se contiver com o sexo oposto, seja vetada sua condição ao diaconato. O diácono tem que ser fiel à esposa e que jamais se dê a namoricos e flertes. Isso é uma questão muito relevante com relação à fidelidade conjugal e também no trato com o sexo oposto, seja ele homem ou seja mulher, tem que prestar atenção com relação a isso. O diácono está sempre na vanguarda do atendimento, daqueles que entram, daqueles que participam do culto, dos irmãos, do cuidado, do trato, e sempre está lidando com pessoas, né? Tanto homem como mulher, mulher com homem, e tem que ser fiel, tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, com relação a esse trato, não se dando levar com essas coisas desses flertes, com esses namoricos, com essas cantadas e outras coisas mais. Se pessoas assim foram, se algumas pessoas que têm esse modo de viver, ela não pode ser de forma alguma diácono. O diácono, ele tem que ser fiel à sua mulher, à sua esposa, né, e de forma a se livrar desse tipo de namorico, de flerte, dessas cantadas, e tratar a outra pessoa, se o homem a mulher, como a sua irmã, e mulher ao homem como seu irmão, ali naquele lugar de comunhão, no lugar da igreja. Não pode, sendo assim, ter esse comportamento. O comportamento de homem de Deus é um homem fiel à sua esposa e no trato com as outras pessoas. Seguindo,
A educação e o governo dos filhos. Aí nós temos a advertência de Paulo, não admite evasivas, a advertência de Paulo. E governe bem seus filhos. Busquemos a expressão no grego teknon, kalon prostamenoi. O verbo prosteme, aqui na primeira pessoa do indicativo singular, é riquíssimo em acepções. Etimologicamente significa toma posição à frente, assuma a direção, a liderança e o governo. Significa também sou cuidadoso, sou atencioso e aplico-me aos meus deveres. Então, quando pensamos em educação e governo dos filhos, o diácono tem que ter a sua família como exemplo. E aí nós olhamos já no primeiro momento de significado de palavras, o diácono ele tem que tomar a frente, né, da sua casa, assumir uma direção, uma responsabilidade, liderança, governo, tem que governar bem a sua casa, os seus filhos. E nisso, ele já dá até algumas ideias, o instrutor mesmo já fala algumas ideias, que são coisas que muitos de nós abandonamos e deixamos essa educação para outros, não fazemos, e criamos muitos problemas nos dias de hoje com a educação dos filhos, como, por exemplo, fazer cultos domésticos todos os dias, orar com seus filhos, ler a palavra, levá-lo à escola dominical, não só ir à escola dominical, ou até mesmo deixar de ir na escola dominical, como também levar os seus filhos para a escola dominical, procurar saber quais são os seus amigos, colegas, saber quais são os seus lazeres e também como que é o seu comportamento na igreja, fazer com que eles se portem com decência e profundo temor. Isso são meios de educar os seus filhos, tê-los como a governar bem, ter como essa governança boa, essa boa governança. Então nós temos que ter esse conhecimento, ter essa clareza que nós devemos liderar, devemos governar e cuidar dos nossos filhos dessa forma que foi dito aí, olhando para os seus dilemas, conversando com seus filhos, mostrando na Bíblia, demonstrando na palavra, observando seus amigos e fazendo com que haja uma decência e um profundo temor nos cultos. Essa é a educação e o governo dos filhos. Governem o governo eficiente da casa. E aí nós temos o governar da casa. Governar a casa não é somente trazer os filhos sob disciplina, nem manter perfeita sintonia com a esposa. É gerir os negócios do lar de tal forma que este venha a funcionar produtiva e eficazmente. Aliás, a palavra economia tem como etimologia bastante interessante. Ela é formada por dois vocábulos gregos, oikos, casa, e nomos, lei. Se fosse necessário, diríamos a esta palavra a seguinte definição: conjunto das leis que regulam o funcionamento da casa com o objetivo de suprir todas as necessidades e equilibrar suas receitas e despesas. Talvez tivesse Paulo este vocábulo em mente ao recomendar que governem bem a sua casa. Isso, governar bem, é justamente nesse caso que diz a definição: equilibrar bem suas receitas e despesas. Em outras palavras, como diz o dito popular, é colocar o chapéu aonde você pode alcançar. Nessa gerência do lar, o diácono, a diaconisa, ela tem que cuidar bem do seu lar, para que não haja necessidade, para que tudo corra bem, tudo que esteja em conformidade, e tirando os desequilíbrios da vida que pode acontecer, desemprego e outras tragédias e outras coisas que podem acontecer. Se não estando desta forma, haverá sempre um equilíbrio na casa. Então, governar bem, eficiente, é cuidar da casa, equilibrar as suas receitas e suas despesas do lar. Seguindo, terminando aqui o nosso assunto com a conclusão. Você reúne as condições necessárias para o diaconato? Como está a sua reputação? O seu testemunho condiz com a sua vida? Vive você na plenitude do Espírito Santo? Como estão as qualificações que Deus lhe requer? Responda com toda sinceridade essas perguntas.
Se alguma falha você descobrir em sua vida, recorra imediatamente ao Senhor. Não seja condescendente com os próprios pecados. Através da Bíblia Sagrada, busque o ideal do homem de Deus, a perfeição em Cristo Jesus. Afinal, nosso caminho tem de ser como a luz da aurora, haverá de brilhar e brilhar até se fazer perfeito dia. Não se conforme jamais com sua condição. Exalte sempre a Cristo em sua vida pessoal e íntima, em seu ministério e no amor que você devota a Deus e aos santos. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo para aqueles irmãos que não estiveram no dia ou também que precisam ter esse conhecimento, esse conteúdo. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima.